Nessa semana nós lemos a Parashá Ki-Tetzé. A Parashá ela traz vários assuntos, mitzvot, ben adam lechaveró, da pessoa com o próximo, algumas mitzvot de como cuidar dos animais, de como cuidar do nosso meio ambiente. Mas tem um detalhe interessante no final, o último assunto da nossa Parashá, que chama muito atenção, é uma mitzvah da gente lembrar o que Amalek fez com a gente. Amalek, os arqui-inimigos do povo judeu que atacaram a gente várias vezes na história, atacaram a gente no deserto. A gente sabe que toda a festa de Purim também é baseado no ataque de Amalek. O Aman, ele é descendente do Agag, que era o rei de Amalek. Então é um povo que muitas vezes na história já teve confrontos com o povo judeu. E aqui aparece o ataque que Amalek fez contra o povo judeu. Então assim está escrito: Zahor et asher asalecha Amalek baderech betzeischem mimitzrayim. Lembrem-se o que Amalek ele fez com vocês no caminho quando vocês estavam saindo de Mitzrayim. Asher korcha baderech, que ele encontrou vocês no caminho, quer dizer, ele acabou perseguindo, atacando. Veizanev becha kol haneshalim acharecha veata ayef veiagea velo yare Elokim. Então eles atacaram as pessoas que estavam para trás, os mais fracos, e vocês estavam cansados da viagem, e ele não teve temor a Deus. Então aqui mitzvah da gente lembrar o que Amalek fez para a gente. Tem uma mitzvah aqui de vingança, de exterminar, de apagar Amalek do mundo, e termina aqui com as palavras Lotishkar, mitzvah de não esquecer nunca mais o que Amalek fez para a gente. E essa mitzvah da gente apagar Timre et Zecher Amalek, apague qualquer lembrança de Amalek do mundo. Então aqui duas coisas que chamam a atenção. A gente já foi atacado por muitos povos, a gente sabe dos ataques do deserto, a guerra contra o rei Og, os ataques de Moab, quando contratou Bilam. Nenhuma dessas nações está escrito, você tem que exterminar, você tem que apagar. Por que com Amalek Deus está sendo tão rigoroso? Esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto importante, por que está escrito aqui que eles não tiveram temor a Deus? O que demonstra aqui nesse ataque que eles não tiveram temor a Deus? Então, os nossos sábios, para responder essa pergunta, eles vão trazer aqui uma comparação entre dois crimes. A gente tem um crime chamado roubo, quando você vai à luz do dia, normalmente armado, a pessoa vai e ela rouba. E tem um outro tipo de crime chamado furto. Furto é aquela pessoa que ela vai na calada da noite, ela entra sorrateiramente na casa, sem fazer barulho, vai lá, furta o que ela quer e vai embora. Se a gente fosse perguntar para alguém o que é mais grave, o furto ou o roubo, obviamente todo mundo responderia certeza que é o roubo. O roubo às vezes vem com violência, com ameaça. O furto, a pessoa foi lá na calada da noite, entrou e pegou, na maioria das vezes não teve nem o conhecimento do dono do objeto, ele só vai perceber depois que ele foi roubado. Então, a gente obviamente responderia que é muito mais grave o roubo do que o furto. Mas, quando a gente vai olhar na Torá, olha que incrível, a pessoa que roubou, qual é o castigo? Ele tem que devolver o produto que ele roubou, ou se o produto já não existe mais, ele já vendeu para alguém, ou se perdeu, ele tem que pagar o valor do produto que ele roubou. Mas se foi furto, ele tem que devolver o dobro, o objeto, e mais o valor do objeto, ou se o objeto não existe mais, paga duas vezes. Se a gente paga o dobro pelo furto, significa que, obviamente, pela Torá, é mais grave o furto do que o roubo. Então, a grande pergunta é, por quê? Normalmente, quem rouba, primeiro ponto, ele não tem medo de nada nem de ninguém, ele vai à luz do dia, ele vai na cara da pessoa e rouba ela. Essa pessoa, ela pode não ter temor a Deus, mas ela também não tem medo das pessoas, ela não tem medo de ninguém. Mas quem furta é pior ainda, porque ele vai na calada da noite, das pessoas ele tem medo, ele quer ir escondido, porque ele tem medo das pessoas, mas ele esquece que Deus está vendo tudo. Quer dizer, ele tem medo das pessoas, mas não tem medo de Deus. Isso é
ainda mais grave. Isso é um ponto que torna o furto ainda mais grave do que o roubo. Mas tem um outro ponto que tem mais a ver também aqui com o ataque de Amalek. O roubo, normalmente a pessoa está na rua, surgiu uma oportunidade, vem uma vítima, a pessoa não pensa muito, ela vai, ela rouba, ela corre até certos riscos, porque ela faz muitas vezes por impulso. O furto, normalmente, a pessoa pensou, a pessoa planejou qual o melhor momento, ele fica lá de tocaia há um mês olhando, quando a pessoa não está, se foi viajar, a luz está acesa, a luz está apagada, uau, teve todo um planejamento para acontecer aquele furto. Essa pessoa, ela não fez por impulso, essa pessoa pensou, essa pessoa refletiu e mesmo assim ela decidiu fazer esse furto. Olha que incrível, se essa pessoa teve tempo para pensar, para refletir, para planejar, não foi feito por impulso, porque ela não parou para refletir se o ato dela está correto, se é isso que ela deveria estar fazendo, se Deus está contente com o ato dela. O roubo, de certa maneira, o impulso fez a pessoa não pensar. O furto, normalmente, veio com planejamento. A pessoa, ela sabia o que queria fazer, ela vai saber o horário, a vítima, tudo ela vai pensar bastante. Então, isso demonstra que essa pessoa não teve temor a Deus. Olha, essa pessoa, ela planejou, ela pensou, ela viu todos os detalhes. Por que você não parou para pensar se é isso que você deveria estar fazendo na tua vida? Vamos voltar aqui para o ataque de Amalek, diferente de outros povos. Outros povos atacaram o povo judeu, por exemplo, Moab. Moab estava com medo, viu o povo judeu chegando e eles vão atacar, eles vão destruir. Opa, Moab é outra história, eles estão reagindo, eles estão com medo, estão por impulso. Amalek, olha o que está escrito, Asher korcha baderech, ele foi lá te encontrar no caminho. Amalek viajou para atacar o povo judeu, eles não estavam sendo ameaçados, não estavam sendo atacados, eles estão atacando para esfriar o povo judeu, eles querem tirar toda a força, todo o temor que foi criado, essa mística do povo judeu que todos os povos estão com medo. Amalek quer quebrar isso. Pior ainda, eles atacaram as pessoas que estão cansadas, eles escolheram o momento certo, as pessoas certas, estão escolhendo a vítima, quando a gente vai atacar. Tudo isso foi premeditado. Premeditação, isso mostra que a pessoa não tem temor a Deus. Esse povo é um povo que ataca de forma premeditada. É um povo que, ao invés de usar a sabedoria para se conectar com Deus, para fazer o que é certo, para ajudar, usa toda a sabedoria para fazer o mal, para atacar. Isso é uma demonstração que essa pessoa ou esse povo inteiro não tem temor a Deus. A gente sabe que quem são os descendentes de Amalek, muitos sábios da Torá falam que os alemães nazistas, os nazistas eram descendentes de Amalek. Olha que incrível, o que os nazistas eles fizeram na Alemanha? Eles começaram a fazer leis antes de começar a guerra, antes de começar o Holocausto, a morte de 6 milhões de judeus. O que os nazistas fizeram? Leis para poder matar os inválidos, os loucos, pessoas com deficiências, e eles começaram a trazer justificativas. Olha, sabe por quê? Eles não estão aproveitando a vida, eles gastam dinheiro e eles não aproveitam a vida. Vamos dar esse dinheiro para as pessoas que podem aproveitar. Então eles começaram a criar leis para permitir a morte de inocentes, o assassinato, e infelizmente, quando começa um pensamento assim, aonde vai terminar? No extermínio de 6 milhões de pessoas, a sangue frio, crianças, mulheres, idosos, tudo isso feito com premeditação. Quando eles foram matar os Eudim, não é que eles matavam de qualquer jeito, primeiro matavam com tiros, depois eles viram que sai caro, vamos pensar num outro sistema, fizeram uma conferência para fazer a solução final do povo judeu, fizeram o Zyklon B, aquele gás que matava, para matar o máximo número, com menor gasto. Até nisso eles estavam preocupados, como eles vão matar, para gastar menos, para matar mais pessoas, tudo premeditado. Isso demonstra que eles não tinham temor a Deus. Isso a gente não perdoa. Os outros povos que foi premeditado não tem mitzvah de exterminar. Aqui Amalek, eles representam todo o mal,
ignorar Deus, tirar Deus da história, isso é gravíssimo. A gente, obviamente, guardada as devidas proporções, mas, de certa maneira, toda vez que a gente começa a querer mudar as leis, adequar as leis para o que é bom para mim, eu estou caminhando para esse lado da falta de temor a Deus. Deus, Ele criou o mundo e Ele fez regras para o mundo. E quando eu quero criar minhas próprias regras, eu estou me comportando também da mesma maneira que Amaleque. A gente tem uma escolha na vida, se eu quero ir para o lado de Amaleque, ou se eu quero ir para o lado do povo judeu, do lado da lei, do lado do que Deus pediu para a gente fazer. Quando a gente começa a relativizar as coisas, o valor de uma vida e querer aprovar, não, mas o aborto não tem problema porque não está vivo ainda. Quem falou? Quem define que se está vivo ou não está vivo? A Torá fala para a gente que a partir do dia 40 da concepção já entrou uma alma naquele feto, já tem vida. E mesmo antes, esse potencial de vida também não pode ser destruído se não tiver realmente uma permissão. O Criador do mundo, Ele dá vida e só Ele pode tirar. A eutanásia também, a gente achar por bondade, a gente vai matar. Bondade de quem? Será que não é interesses, o que a gente chama de bondade? Olha, é verdade, Deus nos livre, dá trabalho, tá com parente, muito tempo internado no hospital. Com quem é a bondade de verdade? Com o doente ou com a família? Será que não é mais cômodo a gente escolher essa bondade para tirar uma vida? Então, tudo isso acaba, Deus nos livre, aproximando a gente do lado do Amaleque. A gente não pode relativizar as leis. Teve uma senhora, uma vez mandou o filho dela lá para o acampamento. Vamos lá acampar, e ela pegou todas as roupas do menino e fez uma lista. Olha, você está levando 2 toalhas e 5 camisetas e 4 bermudas. Fez a lista completa, mandou uma cópia com o filho e ficou com uma cópia. Quando o filho volta no acampamento, tá vermelho, se queimou, aproveitou, ela começa a fazer a conferência. Então ela começa a ver, olha, 5 camisetas e as bermudas, e tá faltando uma toalha. Filhão, cadê a toalha? Não sei, mãe, eu achei que eu guardei. Não pode ser. Ela liga lá pro responsável pelo acampamento, cadê a toalha do meu filho? E o responsável falou, olha, minha senhora, não dá para eu controlar tudo, a toalha de cada um, o que cada um levou, não tenho como saber. Não, vocês são ladrões, cadê a toalha? Não, minha senhora, pode ter ido para a lavanderia, outra criança pode ter pego, não dá para a gente ter controle. A mulher fica alterada, imagina, vocês têm que me pagar uma nova toalha, vocês são ladrões. O dono do acampamento lá, o responsável, falou, quer saber, minha senhora, eu não vou ficar batendo boca aqui, me fala como era a toalha e eu vou tentar comprar uma igual. E a mulher começa a falar, olha, era uma toalha branca, grande, felpuda, escrita Hotéis Hilton. Então, olha que interessante, 2 pesos e 2 medidas. Quando é roubo, quando é com meu filho, mas eu ir no hotel e pegar de lembrança, pessoas levam de lembrança chaves de hotel, levam de lembrança toalhas de hotel, levam de lembrança souvenir, é para lembrar da lua de mel, levam coisa. Isso é roubo, isso não é lembrança. Então, quando a gente começa a querer mudar as leis, para quê? Para se adequarem ao que eu quero, isso representa Amaleque, isso representa a falta de temor a Deus. Quando a gente vai cumprir a Torá, a gente vai estudar o que é o certo, o que é meu, eu vou pegar o que não é meu, eu não vou pegar. Isso significa se conectar com Deus e fazer o que é certo. Shabbat Shalom.